Bem-vindos, queridos, a mais uma aula do canal Palavra Viva. Continuamos nossos estudos com o livro do profeta Jeremias. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça para entender um pouco mais sobre a autoria e a estrutura fascinante desse texto. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar nosso estudo e aprofundamento diário na Palavra Viva. Bom, vamos dar uma passadinha rápida no nosso roteiro de hoje. A gente vai começar pela introdução ao estudo, entender o contexto de guerra, conhecer a relação entre Jeremias e o escriba Baruque, ver a história impressionante do rolo queimado e reescrito e fechar com a estrutura do livro. Então, começando logo com a nossa introdução ao estudo. E o nosso primeiro ponto importante é justamente o contexto de guerra. Pessoal, a gente sabe que Jeremias é o autor, mas sabe qual é a grande questão aqui? Às vezes a gente vai ler um livro antigo e a expectativa é encontrar tudo naquela ordem cronológica perfeitinha, com uma escrita super calma, né? Só que a realidade de Jeremias é completamente diferente. Os aparentes defeitos do texto e a falta de cronologia não são motivos para a gente pensar em uma escrita diversa ou feita por várias pessoas. O período era de guerra severa. Pensem numa mesa de trabalho completamente bagunçada no meio de um bombardeio. Não havia calmaria nenhuma. Então a escrita simplesmente reflete de forma muito fiel esse momento histórico de caos absoluto. E é exatamente nesse cenário turbulento que chegamos na nossa parte 3, Jeremias e o escriba Baruque. A história começa lá no capítulo 36 de Jeremias, versículos 1 a 3, com uma ordem divina muito clara. Sucedeu, pois, no ano 4º de Joiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado de Israel e de Judá e de todas as nações, desde o dia em que eu te falei, desde os dias de Josias até o dia de hoje. Porventura, ouvirão os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho, e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Agora, o que eu acho realmente interessante vem no versículo 4. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias, no rolo de um livro, todas as palavras do Senhor que ele lhe tinha falado. Esse texto mostra a figura de um escriba, que era um profissional que escrevia muito bem, registrando com precisão milimétrica tudo aquilo que era ditado pelo profeta Jeremias. O que nos leva para um momento de maior tensão da nossa aula na seção 4. O rolo queimado e reescrito. Essa sequência mostra perfeitamente a resistência da mensagem. A palavra é ditada por Deus, escrita cuidadosamente por Baruque, mas aí o rei Jeoaquim entra na jogada. Num ato de puro desprezo e arrogância, ele simplesmente queima o rolo. Mas olha só, a resposta de Deus não demora nada, e o texto é reescrito, só que agora com julgamentos ainda mais pesados. Exatamente. O livro é escrito, queimado pelo rei, e em seguida reescrito. A gente lê lá no verso 27. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo, com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo: Toma ainda outro rolo e escreve nele todas aquelas palavras que estavam no primeiro rolo que queimou Jeoaquim, rei de Judá. É uma resiliência incrível. O rei tenta calar a profecia, e Deus manda colocar tudo no papel de novo. E as consequências para esse rei foram gravíssimas, como a gente vê nos versos 29 e 30. E a Jeoaquim, rei de Judá, dirás: Assim diz o Senhor, tu queimastes este rolo, dizendo: Por que escreveste nele, dizendo: Certamente virá o rei de Babilônia, e destruirá esta terra, e fará cessar nela homens e animais. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá: Não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado seu cadáver ao calor do dia e à geada da noite. Uma punição severa e definitiva. Então, depois de toda essa história intensa, vamos olhar para a seção 5, a estrutura do livro. Mesmo com a falta de ordem cronológica que a gente conversou, a macroestrutura do livro ocorre da seguinte forma: 1. O chamado de Jeremias como profeta. 2. As profecias contra Judá. 3. A resposta à ameaça divina de julgamento. 4. A nova aliança. 5. Os últimos dias de Jerusalém. 6. O destino daqueles deixados na terra. 7. Profecias contra outras nações. E, por fim, 8. A queda de Jerusalém e o cativeiro babilônico no capítulo 52. Tudo se encaixa num grande quadro teológico. E para a gente encerrar, fica aqui uma provocação para vocês pensarem.
como a sobrevivência miraculosa deste texto desafia a nossa visão sobre a preservação da história. Reis com poder nas mãos tentaram destruir essas palavras, a guerra ameaçou apagar tudo, mas o texto continuou firme. Obrigado se acompanhou a aula até aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho para continuarmos nosso estudo e o devocional diário. Deus abençoe.